Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos o livro Fundamentos do Lar Cristão. Nós somos da Igreja IASD Central de Vila São Jorge Santos e hoje nós temos mais uma convidada especial, como tem tido em todas as lives, né? Hoje nós estamos aqui com a Indiara, ela é psicóloga, ela é pedagoga, ela é escritora, mas ela também é missionária. Ela é lá de Itabuna, né? Ela está aqui conosco, nós estamos muito felizes com isso. E agora eu vou fazer uma oração para que possamos iniciar. Ela irá fazer a leitura hoje do livro, fazer os comentários, e que todos sejam bem-vindos e todos possam aproveitar, tanto nós que estamos aqui, quanto os que irão ver essa live depois. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, Pai. Muito obrigada pelo dia que o Senhor nos concedeu. Obrigada porque mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui para que possamos estudar um pouco mais e conhecer, Senhor Deus, o que é melhor para a nossa vida, para a vida da nossa família, Senhor. Que o Espírito Santo esteja conosco, nos ajude a compreender a tua palavra, seja com a nossa convidada diária, abençoe ela, usa ela, Senhor. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Pode abrir o microfone, Diara, por gentileza. Seja Pronto, bem-vinda. oficialmente boa noite a todos, né? E as que estão aqui nos acompanhando ao vivo e também depois estarão nos acompanhando aí através da transmissão do Facebook. Não foi à toa que Jesus te trouxe aqui nessa noite para ouvir a palavra dele. Estamos aí com a Igreja de Vila São Jorge, é isso? São Santos, São Paulo. E eu estou falando diretamente da Bahia, em Itabuna, sul da Bahia, né? Próximo a Ilhéus, que é uma cidade bem conhecida. Nós estamos aqui na Associação Bahia Sul, servindo ao Senhor. Eu sou esposa do pastor Laércio Fonseca. Atualmente ele está atuando, né, como MIPS, né, no Ministério Pessoal aqui da Bahia Sul. Recebemos uns chamados há pouco tempo e estamos aqui na missão do evangelismo aqui da associação. E para mim é uma alegria estar com vocês aqui nessa noite, fazendo a recapitulação, né, do capítulo 13, Fundamentos do Lar Cristão, que tem como tema e título Deveres e Privilégios do Casal. Antes de falar um pouco desse capítulo, eu gostaria de ler um verso da Bíblia, na realidade um Salmos, que é o Salmos 127, que diz assim: vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite juntos com os nossos irmãos, Senhor de Santos, podendo ouvir a tua voz através da tua palavra e também, Senhor, através desse livro especial que o Senhor inspirou a tua serva a escrever. Nesse momento, pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para que possa falar aos nossos corações, para que esta mensagem, ó Deus, possa de alguma forma nos ajudar a crescer espiritualmente, para que possamos também nessa noite sentir a tua presença em nossos lares, aonde essa oração chegar, ó Deus, que a tua presença chegue na frente, aonde, Senhor, as palavras que vão ser lidas através da tua palavra chegarem. Possa também o Espírito Santo estar trabalhando nos corações que vão receber esta mensagem. Queremos nessa noite nos esvaziar do nosso eu e nos encher da tua presença, Espírito Santo. Como é bom estarmos aqui entre amigos e irmãos, podendo, Senhor, ouvir a tua voz. Deus, fale conosco mais uma vez. Abençoe, Senhor, esta igreja que está com esse propósito de todas as semanas, Senhor, reunidos nessa live, estudando, Senhor, este livro, estudando a tua palavra, em oração, em busca do teu Espírito Santo. Abençoe, Senhor, todas as pessoas que estão envolvidas na direção desta programação, destes acontecimentos que estão toda semana fazendo-se presentes, Senhor, nessas lives. E também todas as pessoas que são convidadas, os irmãos, os nossos amigos, a participarem, a estar aqui, Senhor, buscando também, Senhor, conhecer mais de Ti. Que Teu Espírito Santo, nesse momento, Senhor, abençoe cada lar, cada família, cada mãe que ora comigo, que traz os seus anseios, as suas dificuldades, cada pai, cada filho, cada criança, cada jovem, cada adolescente. O Senhor conhece as lutas de cada um.
Então, Pai, que nesse momento, aonde essa oração chegar, Senhor, a bênção do Senhor também possa alcançar esses corações, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Amém. Em Salmos, capítulo 127, diz assim, verso 1: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. O salmista Davi está nos trazendo aqui uma reflexão muito importante de que todo o nosso lar deve estar sendo edificado, toda a nossa casa deve estar sendo edificada no Senhor Jesus. Jesus precisa ser o primeiro, o centro do nosso lar, do nosso casamento, do nosso matrimônio, do nosso noivado. Jesus precisa ser o centro na educação dos nossos filhos. Em tudo que fizermos, Jesus precisa ser o primeiro. Ele fala aqui que se o Senhor não edificar a nossa casa, tudo será em vão. Sabe, eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês de que o mais importante, o mais precioso deste mundo, desta terra, está dentro da sua casa. E não são as paredes, não são os móveis, não são os carros, não são os bens materiais que você tem, as fazendas, as casas, os carros. O que mais precioso você tem está dentro da sua casa. Isso se chama família. Deus te deu a sua família como o maior bem precioso dessa terra. E você precisa cuidar. Nós somos mordomos do Senhor. Deus nos confiou, né, a nossa família e precisamos cuidar, precisamos edificar o reino de Deus em nossa casa. E a primeira reflexão que eu gostaria de trazer aqui na leitura deste capítulo é: o que tenho edificado eu na minha casa? Qual lugar Jesus tem ocupado dentro do meu lar? No culto familiar, na leitura da palavra, nas orações? Será que eu tenho chamado o Senhor verdadeiramente para edificar a minha casa? E o salmista Davi nos traz essa reflexão maravilhosa de despertamento. E se nós não estivermos fazendo isso em nossos lares, tudo será em vão o trabalho, sabe? Essa canseira que a gente tem, corrida contra o tempo, tenho que dar conta, né, das contas que vão chegando, os boletos que vão chegando para pagar, conta de água, conta de luz, internet, feira, tudo isso é importante. Mas se Deus não estiver edificando a minha casa, não vai funcionar nada. Tudo será em vão. É bíblico. Inútil vos será, né, levantar de madrugada, comer o pão aí, né, com dores, despertar as madrugadas para trabalhar, se Deus não está sendo edificado em meu lar, se Deus não está sendo convidado a estar na minha casa, no meu casamento, na minha vida, na vida dos meus filhos, na educação dos meus filhos. E o verso 3 fala justamente sobre a preciosidade que nós temos do céu, que são os nossos filhos. Aqui diz que o melhor do céu Deus deu para nós, que são a herança do Senhor. Herança é aquilo que você deixa de melhor para os seus filhos, né? Quando a gente fala assim, herança é aqui da terra, a gente pensa que a gente precisa trabalhar para deixar o melhor para os nossos filhos. E Deus fez isso por nós. Ele nos deu o melhor dele. São os nossos filhos. E Deus nos deu, mas primeiro eles são do Senhor. Primeiro, ele veio das mãos do nosso Criador e ele confiou às nossas mãos a educação dos nossos filhos. Por isso ele fala que os nossos filhos são a herança. E bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Sabe, a palavra bem-aventurado no original quer dizer mais que feliz. Feliz é o homem que se enche da plenitude do Espírito, da presença do Senhor no seu lar, que busca edificar a sua casa no Senhor Jesus. E esse capítulo fala justamente, eu creio que o cerne desse capítulo é isso, é chamar Jesus para ser, né? A pessoa que vai edificar o seu casamento, o seu lar.
que vai trazer o equilíbrio. Não existe casamento perfeito. Às vezes, né, as novelas, os filmes de Hollywood pintam aquele casamento perfeito. E muitas meninas pensam, né, até que vão se casar realmente com um príncipe, né, encantado, que o casamento vai ser um jardim, um mar de flores. Mas todo casamento ele passa por tempestades, ele passa por dificuldades, seja elas financeiras, seja elas na saúde, seja ela conjugal. E essas tempestades são para nos aprimorizar, para nos tornar melhores. E aqui no capítulo 13, fala que Jesus, ele se preocupa com o nosso casamento. Ele se preocupa com o matrimônio. E de forma nenhuma Jesus veio pregar o celibato, né? Que isso tem que ser vivido, né? Que isso tem que ser imposto o celibato. Nós sabemos que o celibato é um voto, né, de castidade, onde que homens ou mulheres fazem para que eles possam ter a sua vida sem ter, né, relações sexuais, sem se casarem. Isso é uma escolha. E temos que respeitar aqueles que assim o fazem. Mas de nenhuma forma Jesus veio impor o celibato, né? Ele não veio para destruir a relação sagrada, né, matrimonial, mas ele veio para exaltar. Ele veio para restaurar a santidade original do casamento, que muitas vezes tem se desgastado. A gente vê os casamentos, né, aí gastam-se milhões, muito dinheiro, principalmente de pessoas famosas, casam em um dia, por 2, 3 dias, ou até mesmo outro dia, estão se divorciando. Onde está a base? Onde está, né, fundamentado esse casamento? Precisamos, e isso Jesus veio restaurar. Ele olha com prazer para a relação familiar, Jesus. Ele, onde o amor sagrado e o altruísmo estão, aí sim é a força dominante, onde Jesus quer habitar. Nós sabemos que a base de tudo é o amor. E a fonte do amor é Deus. A Bíblia fala: Deus é amor. Então, a base de tudo é o amor, é o altruísmo. E, ao contrário do altruísmo, vem o egoísmo. E a gente vê muitos casamentos se desfalecendo, se desfazendo, muitos matrimônios, porque o egoísmo quer imperar, o eu, a satisfação do eu. Hoje o mundo está assim, em busca do prazer, em busca de satisfazer o seu ego, o eu. Muitas vezes o orgulho tem destruído muitos casamentos, porque com orgulho é difícil pedir perdão, é difícil reconhecer que você errou, que você disse palavras duras para sua esposa ou vice-versa. É difícil reconhecer que você disse talvez palavras duras para os seus filhos. Quantas crianças, e falando nisso, eu gostaria de enfatizar o quanto a palavra tem poder, e a Bíblia diz sobre isso, né? O quanto nós proferimos, às vezes, palavra de maldição para os nossos filhos, para o nosso cônjuge. Quantas crianças crescem em ambientes familiares conturbados, ouvindo você não sabe fazer nada, tudo que você faz não dá certo. Quantas esposas ouvem dos seus esposos, né? Você não tem capacidade para fazer isso. E muitas esposas são podadas, né, por palavras que machucam, nós chamamos de violência psicológica, que às vezes é pior do que uma violência física. Você escutar do seu esposo coisas horríveis: você não vale nada, você não faz nada direito. Então, nós temos que ter muito cuidado com as palavras, com o que vamos edificar em nossa casa. Será que o amor sagrado está verdadeiramente, né, sendo vivenciado no relacionamento? Se você fosse fazer uma análise do clima, né, os psicólogos fazem assim, análise do clima organizacional das empresas. Mas hoje eu gostaria que você refletisse no clima do amor no seu lar. Como está esse clima? De 1 a 10, quanto você daria para o relacionamento familiar entre você e o seu esposo, entre você e seus filhos? Como você avaliaria o relacionamento familiar, a sua casa? Como Deus está sendo chamado para a sua casa? De 1 a 10, qual nota você daria para esse relacionamento interpessoal, intrapessoal, relacionamento com Deus, dentro do seu lar e sua casa? Deus, ele quer restaurar a santidade do casamento. E esse capítulo fala justamente dessa restauração, né? Do legítimo e santo. E ele faz uma comparação, que não é pecado, né? Comer, dar-se em casamento. E nos dias de Noé, fazia-se isso, né? E fala que os sinais do tempo também seria como os dias de Noé.
Será que o problema está em casar, em ter a festa de casamento? Não, o problema não é isso. Deus se alegra com essas coisas, né? Mas o problema estava justamente como era no problema nos dias de Noé. O problema estava que os homens, eles começaram a se casar sem consultar ao Senhor, sem buscar resposta ao Senhor. Muitas vezes as pessoas estão ali procurando um cônjuge, né? Você que ainda não casou, ore bastante, peça confirmação ao Senhor, porque Deus, ele mostra, ele fala. Não vá de primeira, né? Às vezes as pessoas se apressam e às vezes entram em relacionamentos. Quantas pessoas eu já tive o desprazer de ver, né? Daquele momento do noivado ser um mar de rosas, e muitas vezes são relacionamentos com pessoas que são de outras denominações, e aí o julgo desigual, e aí depois que casa vem assim a problemática. Será que verdadeiramente o Senhor foi consultado? A bênção do Senhor foi dada? Então, justamente está aí, o pecado está nisso, em fazer, em dar o casamento, em dar-se em casamento, sem a consulta ao Deus, né? Sem consultar o Senhor, sem ter ele como guia, como conselho. E esse capítulo fala isso, que o amor desordenado, excessivo, foi que tornou pecaminoso aos olhos de Deus. E me faz frisar nessa palavra. Quando a gente olha assim, tudo em excesso acaba prejudicando, né? O que era benéfico, se a gente usar em excesso, vai ser prejudicial. Por exemplo, o sol ele é benéfico para a nossa saúde, tem a vitamina D, né? Traz alegria, ótimos para você tomar 15 a 20 minutos diário. Mas se você for para o horário errado e passar muito tempo no sol, pode prejudicar a sua pele, né? Os raios podem até causar câncer de pele. Água, se você bebe água de 7 a 8 copos, e vai também agora o cálculo, né, de acordo com o peso. Mas se você beber água em excesso, pode dar problemas renais. Então, tudo em excesso, mesmo que seja benéfico, pode se tornar prejudicial. E é justamente o amor desordenado em excesso é que é prejudicial, é pecaminoso aos olhos do Senhor. Ellen White fala aqui que a relação matrimonial ela é santa, mas neste século degenerado encobre maldade de toda espécie. Quando a natureza sagrada do casamento e seus altos propósitos são compreendidos, será mesmo agora aprovado pelo céu. E o resultado será, quando a gente compreender a essência do casamento, como Deus quer, né? O resultado vai ser felicidade para ambas as partes. E Deus será glorificado. Precisamos compreender essa essência de um matrimônio abençoado por Deus, sem excessos, e ela chega a comentar até mesmo evitar os excessos, né? Porque isso o quê? Vai prejudicar a mente, embotar a mente, até as condescências sexuais em excesso também prejudica a mente, é intemperança. E ela fala assim que o maior objetivo de Satanás é dominar a mente e desviar o foco da família do céu. Imagine, o objetivo maior de Satanás para todas as famílias é desviar. Ele quer tomar aqui a nossa mente. Por que a mente? A mente é o nosso, onde está o nosso cérebro. Nós temos cerca de 86 bilhões de neurônios, né, captando a todo momento informações, decisões. Para eu mexer no meu cabelo, são neurônios que são transmitidos, sinapses a todo momento. Um cisco, quando vem entrar no meu olho fecha rápido. Então, o nosso processador ele é muito rápido, o nosso cérebro. E nós precisamos a todo momento tomar decisão, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. É decisão para escolher uma roupa, para onde eu vou, o que vou comer, o que vou me alimentar, como vou me conduzir, o que vou fazer no trabalho. São decisões diárias. E Satanás, ele quer ocupar a nossa mente para nos guiar nas nossas decisões. Então, aqui na nossa córtex pré-frontal é a nossa tomada de decisão, é responsável pela nossa tomada de decisão. E Satanás, ele quer isso, ele quer entorpecer a nossa mente, nos distrair. Ele quer denegrir a imagem do casamento, que é algo tão sagrado, e sabe que ele morre de inveja porque Satanás não casou, não tem família. Então, o objetivo dele, desde o Éden, é justamente destruir as famílias, porque ele sabe que a família é o bem mais precioso que Deus tem na terra. Deus vai levar famílias para o céu. Deus vai levar você, vai levar seu esposo, vai levar seus filhos, amém? E Satanás não quer isso, ele não quer ver alegria no seu lar. Então, ele quer desviar o seu foco, o quanto ele puder fazer.
para tornar a sua mente doentio, porque quando ele entorpece a mente, né, com esses excessos, ele vai tornar a sua mente doentia. Em Provérbios fala assim: filho meu, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas, né? As nossas decisões, tudo está aqui. Olha como o nosso emocional está ligado com o espiritual, que está ligado também com a nossa saúde física. Tudo é um conjunto. E tudo está. Nós temos que viver com tudo para a glória de Deus. E entra aí uma coisa muito importante que abordou nesse capítulo, que é a abnegação e temperança. E eu gostaria de ler essa citação que está no livro, que diz assim, na página 77. Ó, se eu pudesse fazer todos compreenderem sua obrigação para com Deus quanto a conservar a estrutura mental e física, mas nas melhores condições, a fim de prestarem serviço perfeito ao seu Criador. Você precisa cuidar da sua mente. Aqui é a entrada, os nossos 5 sentidos, né? Os olhos, as mãos, o nosso paladar, o nosso olfato, o nosso ouvir. O que estamos vendo? Será que tem hoje nós temos um grande vilão, que é a internet. A pornografia está aberta. Quantos lares estão sendo destruídos pela pornografia, pela condescência, né? Quantos lares estão sendo invadidos? Isso é brechas que Satanás está entrando nos lares. Temos que despertar. E é muito importante aqui, achei muito importante e pertinente a leitura desse livro, o estudo desse livro, porque precisamos reparar as brechas, precisamos despertar. Satanás não brinca, e o alvo dele são as famílias. Então, nós temos aí um grande vilão. O que estamos ouvindo? O que estamos lendo? O que estamos vendo os nossos olhos? Como estamos nos alimentando, né? O que as nossas mãos têm tocado e palpado? Deus quer estar no controle de tudo. Precisamos ter temperança em tudo. E ela diz assim, ainda continuando: acha-nos sob solene obrigação diante de Deus quanto guardar puro o espírito e o corpo saudável, oferecendo a Deus um serviço perfeito. Deus quer habitar, o nosso corpo é o santuário de Deus. Deus quer habitar em nosso corpo, em nossa mente. Muitas vezes a gente perde a conexão com Deus porque estamos entorpecendo nosso corpo e nossa mente com o que é prejudicial. Precisamos cuidar da nossa saúde para a glória de Deus. E eu costumo dizer em minhas palestras, incentivo as pessoas a fazer atividade física, cuidar do corpo, não para a glória própria, mas para a glória de Deus. Quando eu acordo pela manhã, que estudo a lição da escola sabatina, leio meu devocional, medito na palavra, faço meu ano bíblico, ouço Deus falando comigo, culto familiar, e logo depois eu vou fazer a minha atividade física, eu convido o Senhor, venha, é parte da adoração, porque eu estou fazendo isso não para minha glória, para a glória de Deus. Deus quer habitar no corpo bom. E nós sabemos dos 8 remédios da natureza de Deus. Deus precisa, não tem como, muitas vezes, Ellen White fala que 98% das doenças são psicossomáticas, porque mente sã, corpo sã. Quantas vezes as pessoas estão bem fisicamente, mas não estão bem mentalmente, psicologicamente, e reflete na saúde física e vice-versa. Quantas vezes as pessoas também não estão bem fisicamente e não cuidam da saúde mental e adoece também a mente. E aqui ela nos alerta que precisamos guardar o nosso corpo saudável, né? Oferecendo a Deus um sacrifício vivo. Eu gostaria de ler com vocês rapidamente o que está em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo. Algumas versões falam, não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui fala que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável, santo e agradável a Deus. Como você tem cuidado do seu corpo? Como você tem cuidado da sua mente?
Precisamos cuidar de nós para cuidar do outro, cuidar do esposo, da esposa, dos filhos. Como eu estou me cuidando? Como eu estou olhando para mim? Qual é o meu olhar? Então, precisamos ter a nossa mente, usar a nossa razão. Tudo que a gente prioriza, tudo que é importante na nossa vida, a gente dedica tempo. Se eu olhar assim, né? Eu preciso trabalhar, eu tenho que estar tal hora no trabalho, é importante, porque o trabalho dá o sustento para a minha família, e eu tenho que estar lá, custe o que custar, faça chuva, faça sol. Nós precisamos ter esse compromisso com a gente também. Eu preciso cuidar do meu corpo, da minha mente, da minha família, porque eu tenho, isso tem que ser prioridade, esse é o bem maior que eu tenho, são os meus filhos. Quantos filhos estão carentes dos seus pais? Muitas vezes os pais tentam suprir a falta com presentes, mas os maiores presentes para os filhos são a presença. Maior que o presente é a presença. Eles querem ter você do lado. Quantas famílias não se reúnem mais à mesa para fazer uma alimentação? Cada um na sua correria, não faz o culto, que está essa família? Está indo à falência. E não é de vez o tombo é aos poucos. Recentemente, eu presenciei um casamento sendo desfeito, muito triste, onde o esposo desvalorizava a sua esposa com palavras que colocava para baixo, e ela se sentia muito mal. E foi um desgaste, anos após anos, essa convivência saturando. E Satanás, ele procura essas brechas. Precisamos ter o autocontrole. E nesse capítulo também fala a importância da gente ter o autocontrole, porque enfraquecer o nosso autocontrole, o nosso domínio próprio, com as palavras, com as atitudes, né, com o nosso cônjuge, é o alvo de Satanás. Ele não quer ver o nosso crescimento espiritual. Então, ele quer investir para que a gente não tenha o autocontrole em nossas vidas, onde a gente as paixões elas possam ser predominadas, né? E as faculdades morais se tornam seguramente fracas. E essas pessoas não precisam se preocupar com a sua vida espiritual. Satanás, ele quer fazer isso. E aqui fala que tudo, como eu disse no início, tudo em excesso se torna pecado. E quanto mais condescências houver com as paixões sensuais, tanto mais fortes se tornarão elas, e mais violentos serão seus reclamos quanto à satisfação. Olha que interessante, que os homens e mulheres tementes a Deus despertem para o seu dever. Muitos professos cristãos têm os seus menos e nervos e cérebros afetados pela sua intemperança. Temos que ter muito cuidado, mostrar cuidado com o cônjuge. Palavras de atenção, de carinho nunca são demais, né? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Irai-vos e não pequeis. Nós somos seres emocionais. E no meu livro, As Orações e as Emoções, eu trabalho muito sobre isso. De como as nossas emoções, elas estão, né, a todo momento. Nós somos seres emocionais. E muitas vezes as pessoas, o perigo está nessa emoção dominar o seu comportamento. Estou com raiva, vou descontar toda a raiva no meu filho, no meu cônjuge, eu tenho que ter o equilíbrio, e esse equilíbrio é dado pelo Espírito Santo. Deus quer derramar na sua vida o Espírito Santo. Deus quer fazer com que você use a sua razão. E muitas vezes as pessoas são dominadas por isso. E olha, um recadinho para os maridos aí, olha, que ela diz assim, ó, os maridos devem ser cuidadosos, atenciosos, constantes, fiéis e compassivos. Tem maridos que adoecem as esposas, infelizmente, e vice-versa também, com as palavras, com as atitudes, com a insensibilidade. Às vezes, repetem, né, o que aprenderam no seu lar. Às vezes, o maior exemplo foi o seu pai, o seu avô. O ambiente familiar vai modelando as pessoas, mas nós somos obrigados o resto da vida, aceitar isso. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, com a leitura de um livro desse, nós temos que refazer, reformular a nossa vida, reformular a rota. Não, essa forma que eu ajo, eu não posso agir mais assim. Esse temperamento que eu tenho, a minha voz é muito altiva com minha esposa, a forma como eu falo com meu esposo não é legal. Eu preciso melhorar isso, eu preciso dizer palavras de carinho, de bondade. É isso que ela está falando aqui. Deve manifestar amor e empatia.
Se tem a mente de Cristo, não será destruidor do corpo. Quando se instala a desconfiança, homem algum amará sua esposa quando ela se submete pacientemente a tornar-se sua escrava. Tem mulheres que, infelizmente, né, se tornam escravas do lar, escrava até mesmo da vida sexual. Então, nós precisamos impor os nossos princípios, tudo tem que estar pautado dentro dos princípios éticos cristãos. O que está dizendo o Senhor na palavra dele? Será que essa tal prática está contrariando o que diz a luz da palavra de Deus? E fala aqui que tais homens jamais amarão as suas esposas, né? Por elas cederem a isso, precisamos ter o Espírito Santo do Senhor para discernir o que é certo e o que é errado. E o Espírito Santo do Senhor fala aos nossos corações. Olha o que Ellen White fala: tais homens que impõem algumas coisas às suas esposas e fazem com que elas sejam escravas deles, tais homens são piores que animais. São demônios em forma humana. Misericórdia. Muito forte essa citação, né? Demônios em forma humana. E isso, infelizmente, vem destruindo muitos lares. Ela trata isso como uma intemperança no lar mesmo, né? Das relações. E precisamos, as esposas não devem se sentir obrigadas. Hoje temos até a lei, né? Que é abuso sexual, até mesmo na relação sexual, se a esposa não se sentir à vontade, não se sentir bem. Então, temos que ter esse discernimento. E tem uma pergunta muito interessante para reflexão, já quase no finalzinho do capítulo, na página 80, é que a esposa deve fazer. E diz assim, ó, deve a esposa sentir-se obrigada a ceder automaticamente às exigências do marido quando ela vê que coisa alguma, se não a paixão vil domina, com dano próprio ao corpo, aquilo que vai prejudicar o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Nesta questão tão delicada e difícil de resolver, são necessárias muita sabedoria e paciência, bem como ânimo e forças morais. Graça e resistência podem ser obtidas através da oração. Aí entra mais uma vez, né, uma ferramenta muito importante que ajuda em nossas emoções, em nossas decisões, que é a oração. A oração é a base de tudo. É a oração que nos dá força, é na oração que o Senhor nos mostra, né, nos capacita também. Então, a oração nos dá graça e resistência para ter sabedoria para edificar o reino de Deus em nosso matrimônio. E o capítulo 13 finaliza falando de uma coisa muito importante, que o nosso corpo foi comprado. E diz assim: é-nos ordenado crucificar a carne com suas afeições e consciência. Como o faremos? Devemos infligir sofrimento ao corpo? Não, mas da morte à tentação do pecado. Os pensamentos corruptos devem ser expulsos. Todo pensamento deve ser levado cativo a Jesus Cristo. Toda propensão pecaminosa deve ser sujeita às faculdades mais altas do espírito. O amor de Deus deve reinar supremo. Cristo deve ocupar primeiro o trono, um trono não dividido. Nosso corpo deve ser considerado como havendo sido comprado. Os membros do corpo devem tornar-se instrumentos de justiça. Jesus comprou-nos com seu sangue precioso na cruz do Calvário. Jesus veio para nos dar liberdade, para nos trazer vida. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Deus quer fazer do seu lar um pedacinho do céu. Deus quer fazer do seu matrimônio um lar cheio do amor e da presença dele. Deus quer dar o equilíbrio para a sua casa, para a educação dos seus filhos, para o seu matrimônio. Deus quer fazer do seu lar um lugar onde ele possa habitar com os anjos dele, amém? Deus quer fazer da sua casa uma casa de oração, uma casa onde se busca mais a presença de Deus. E a palavra do Senhor diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Em Jacobina, um distrito onde nós passamos aqui no norte da Bahia, eu conheci uma amiga muito especial. E essa amiga, o filho dela começou a estudar com meu filho. Nós acabamos de chegar nesse distrito, não conhecíamos ninguém.
E meu filho chegou empolgado em casa, falando: minha mãe, conheci um amiguinho que é americano, veio dos Estados Unidos, mora aqui, está morando aqui agora. E começou uma amizade. E eu conheci a mãe desse menino. E ao conhecer a mãe desse menino, ela abriu o seu coração para mim. Ela estava passando uma amargura muito grande no seu lar, no seu casamento. O seu esposo, ao chegar dos Estados Unidos, 20 anos que eles moravam nos Estados Unidos, eles eram do Brasil, foram para os Estados Unidos, estudaram lá, trabalharam, e lá ela teve o filho, o Caleb, e vieram, resolveram voltar embora para o Brasil, era o sonho deles, porque queriam que Caleb crescesse ao lado dos avós, dos familiares, e chegaram a Jacobina. E chegando lá, na mesma semana que chegaram, o seu esposo, no caso, abandonou a família, sem motivo nenhum, aparentemente. Pediu divórcio, é tanto que no dia do juiz, né, onde foi dar o divórcio, perguntou qual é a justificativa. E não teve como dizer, porque eles viviam uma família bem, aparentemente. E a luta daquela mulher era grande. Ela estava agora com síndrome do pânico, com a depressão profunda, tomando remédios tarja preta, o seu filho também, fazendo acompanhamento psiquiátrico, psicológico. E Deus deu uma missão de cuidar dessa família. E nós adotamos o Caleb como nosso filho do coração. E Caleb, todos os finais de semana, ia para nossa casa, a gente levava Caleb para a igreja. Meu esposo teve a alegria de fazer o batismo do Caleb, e o seu pai de longe assistindo aquele, porque o pai dele foi para São Paulo, e aí para São Paulo fazer odontologia. E aí o pai assistiu e sempre orando. E eu falei com a minha amiga, vamos orar, vamos interceder pelo seu casamento, porque se for um plano do Senhor, Deus não quer isso para vocês. Deus vai restaurar tudo. E ali começamos uma campanha de oração. Sempre ela ia, marcamos o pôr do sol em nossa casa, ela ia, era almoço, e sempre momentos de oração nós priorizamos assim com ela. E depois de 2 anos, foi quando a gente veio para cá, para Buerarema. Eu tive a alegria de ter a notícia que eles voltaram. Eles tiveram que casar de novo. Deus restaurou aquela família. Imagine a alegria do Caleb, a alegria daquela esposa. E hoje eles vivem muito bem, felizes, firmes nos caminhos de Deus, na igreja, em Bom Jesus da Lapa. É assim que Deus faz. Onde há trevas e Jesus chega, a luz chega e Deus desfaz todas as trevas. Onde há discórdia, Deus coloca amor. Talvez eu falo para pessoas que estão vivendo uma luta no seu casamento, na sua família, na educação dos filhos, no trabalho, no relacionamento com algum colega, com alguém da igreja. Deus é especialista em restaurar relacionamentos, em restaurar casamentos, em restaurar famílias. Deus ama a sua família é a menina dos olhos do Senhor. Deus tem um plano e um propósito na sua vida. Deus quer edificar a sua casa, o seu lar. Deus quer fazer do seu lar um pedacinho do céu. E nesse momento eu quero orar por você que está assistindo nesse momento essa live, talvez pelo Facebook ou ao vivo, está passando por uma luta ou conhece alguém que está passando e nesse momento precisa interceder por alguém. E nesse momento eu gostaria de fazer uma oração especial para que Deus possa restaurar o nosso lar, para que Deus possa restaurar o nosso casamento, nosso matrimônio e nos unir mais e mais no amor de Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, toda a honra e toda a glória nós damos ao teu nome, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor por esse momento tão especial que estamos aqui com os nossos irmãos, podendo refletir na tua palavra, refletir, Senhor, também nesse livro Fundamentos do Lar Cristão. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor ama nossas famílias. O que temos mais de precioso, Senhor, está dentro, guardadinho dentro do nosso lar, que são os nossos filhos, nosso cônjuge, a nossa casa, a nossa família, Senhor. Venha nesse momento abençoar cada família que ora comigo. Eu sei que cada família tem um desafio diferente. O Senhor conhece cada história, o Senhor conhece cada dor, cada lágrima, o Senhor conhece cada sofrimento, cada alegria. Nesse momento, ó Deus, faça o milagre que essa família precisa, seja no matrimônio, seja na vida dos filhos, seja num problema de saúde, financeiro, emocional. Restaure, Senhor, o amor. Restaure, Senhor, nessa noite a presença do Espírito Santo na vida destas pessoas que oram comigo. Coloque, Senhor, neste lar a tua presença. Que os seus anjos tenham alegria, Senhor, de visitar estas casas que estão nesse momento, Senhor, ouvindo a tua palavra. Que o Senhor possa fazer milagres, porque o Senhor é especialista em restaurar, em curar, em sarar.
ó Deus, habita em nossos corações. Nos dê uma restante de noite em paz, de descanso, nos ajude a cuidar do nosso corpo, que é o templo, é o santuário do Senhor, o Senhor quer habitar, a cuidar da nossa mente, Senhor, nas nossas tomadas de decisões, no nosso temperamento, nas nossas emoções, nos ajude, Senhor, a estar conectado sempre contigo, para que possamos ser regidos pelos nossos princípios e não pelas nossas emoções. Abençoa, Senhor, cada família. Abençoa essa igreja, Senhor, que se proporcionou a fazer esse projeto lindo e maravilhoso. Abençoa a irmã Dios e toda a sua equipe, Senhor, do Ministério da Mulher, que elas continuam sendo mulheres cheias do Espírito, ó Deus, para fazer a tua obra e cumprir a tua missão. Nos dê uma noite em paz, abençoe cada família, a minha família também, em nome de Jesus. Amém. E Deus